os nossos trabalhos sejam levados a bom termo. Agora sim. A ata se acha em discussão, senhores. Com silêncio de todos, eu a declaro aprovada. Desembargador Ricardo, que o nosso primeiro registro seja de agradecimento a Vossa Excelência mais uma vez, em razão de estar sempre pronto a ajudar não só nos trabalhos desta primeira Câmara de Direito Público, mas em qualquer outro órgão fracionado deste tribunal, haja vista o carinho, profissionalismo e, acima de tudo isso, a boa vontade que Vossa Excelência sempre demonstra para com todos nós. Então, receba de todos nós que fazemos a primeira Câmara de Direito Público os nossos agradecimentos. Muito e, obrigado. Sempre como Vossa Excelência está para um processo só, e vamos logo, então, lhe atender. O primeiro processo da pauta, e o desembargador Aderson está impedido, é o de número 081-6314-46-2021-8, apelação civil, origem Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante Ministério Público do Estado do Piauí, apelado do Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado. Procuradoria-Geral do Estado está presente, porque a doutora Raquel está. Eu estou. Desembargador. Como? Eu sou desembargador, sou Lincoln Nogueira, pelo Estado. Ok, então. Doutora Raquel vai se manifestar? Vou manifestar sim, Excelência. Ok. 15 minutos. Agora digam o que o Ministério Público não tem prazo. Eu acho aquela história, quebra da paridade de armas. Eu já vou dizer isso para Vossa Excelência, mas de toda sorte, obrigada pela concessão do uso da fala, desembargador, presidente da sessão, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar igualmente o desembargador Ricardo, que venha participando hoje da nossa sessão, é sempre uma alegria e um prazer renovado participar com Vossa Excelência das sessões, doutora Maria Luísa, que está compondo conosco, doutor Lincoln Nogueira, pelo Estado, Elisa, e demais participantes que, porventura, estejam no cenário aqui virtual. Desembargador, esse processo ele é uma apelação, como Vossa Excelência já nominou, intentada, não é? No caso, essa apelação, o Ministério Público intentou, tendo em vista que apresenta essa apelação, tendo em vista que teve o seu pleito, naturalmente, julgado extinto, no caso, por antecipação, de forma antecipada pelo nobre julgador. Eu devo dizer que, no tocante à sentença, em que pese toda a admiração e respeito que nutro pelo então juiz doutor Aderson Nogueira, eu devo dizer que nós, o Ministério Público, está dissentindo desse posicionamento e vamos dizer, na verdade, o que envolve o caso. Essa ação civil pública, ela foi apurada através de um fato concreto, o manejo dessa ação se deu através de apuração de um fato concreto, de apreensão de um veículo, não é? Um veículo pela Polícia Rodoviária Federal, veículo esse de propriedade do Estado, contendo a adesivação do Estado, mas que pertenceria ao município de Porto. E o Ministério Público, através desse fato, repito, concreto, através da notícia de fato, desse conhecimento, e depois um procedimento todo instaurado pela Promotoria de Justiça, na época em Campo Maior, manejou, promoveu o inquérito civil público e, ao final, entendeu pela propositura da ação civil pública. E o que houve, a partir desse fato concreto, repito, o Ministério Público achou por bem, entendendo que a apreensão daquele veículo, com irregularidade na sua transferência, o veículo totalmente irregular, no que tange a sua transferência, licenciamento junto ao Detran, e mais do que isso, com bastante multas em aberto. Então, diante desse fato, repito, concreto, o Ministério Público, então, manejou a ação civil pública, mas elastecendo, vamos assim dizer, esse pedido para que pudesse ser averiguado, ampliou esse pedido, repito, esse fato acontecido, não é? Que fosse ampliado no sentido de que se pudesse
verificar todas as situações desses imóveis doados pelo ente estatal, pelo Estado, para os entes municipais, tá? Via DETRAN. Questão de licenciamento, a questão dessas multas. E eu até digo, Excelência, nobre relator, que esse cuidado, essa precaução do Ministério Público, e que esbarrou num julgamento antecipado, porque se entendeu pela ótica do nobre juiz, né, de que o pedido ele não era certo e determinado, e aqui eu quero contrapor isso, porque o que, no caso, esse desdobramento, vamos assim dizer, visou para a visão do Ministério Público, ao ver do Ministério Público, para atender até essas situações em que nós temos veículos adesivados, como disse, pelo Estado, isso cedido, isso se sabe que é cedido, aliás, por doação para vários entes municipais, mas que pauta-se com essa irregularidade, no sentido de não se saber como é que eles estão no que toca à sua regularidade junto ao órgão competente, que é o DETRAN. E o que mais nos preocupa, a mim, pessoalmente, é a questão dessas multas em aberto, porque o próprio ente municipal, às vezes, ele não tem controle de como aquele condutor do veículo, no caso, esse caso específico era a ambulância, ele está até dirigindo e cuidando, vamos dizer assim, daquele bem móvel do próprio doado pelo Estado para o município. Então, assim, a visão do Ministério Público, ela não pode ser vista numa visão limitada. Eu entendo que tudo bem, o Ministério Público poderia, se tivesse sido dada a oportunidade a ele da emenda inicial, esclarecer a respeito da delimitação do pedido feito. Mas o que houve é que, como disse, constatado, não é, essa irregularidade nesse veículo, como estampado ainda, como falei, com a logo, vamos dizer assim, do Estado e doado para prefeituras. Então, corriqueiramente se vê isso, e a ação do Ministério Público, como disse, foi no sentido de quê? De que se pudesse estender esse pleito para então termos por parte uma segurança, vamos dizer assim, uma fiscalização maior com respeito a esse uso, né? A esse uso desses automóveis, né? Desses bens, por parte de cada um daqueles gestores. O MP, o Ministério Público de Primeiro Grau, aqui na sua apelação, ele diz que restou comprovado que o réu manteve bens móveis, tipo automóveis, como se fosse de sua propriedade, quando, em verdade, doado a entes municipais, que é o caso em apreço, como disse, do caso concreto, um automóvel doado lá para a Prefeitura de Porto. Por pior, bens que foram identificados via adesivação como sendo uso do Estado, fato noticiado, no caso, com essa apreensão pela Polícia Rodoviária Federal de um veículo público, tipo ambulância, cujo condutor afirmou que pertenceria ao município de Porto, Piauí. Entretanto, o veículo encontra-se registrado em nome do Estado, além de possuir débitos de seguro, DPVAT e multas de trânsito em aberto. Por isso que eu frisei essa questão da multa de trânsito em aberto, porque assim, há de se ter em mente que esses bens, transitando de forma irregular, com essas multas em aberto, não tem como o próprio ente, e muito menos aquela municipalidade, ter total controle com respeito à utilização desses veículos, né? E a própria Secretaria de Saúde diz aqui na razão de apelo, lá de Porto, ela confirmou, de fato, que ele havia sido doado pelo município, pelo Estado ao município, não é? E aqui, com respeito à decisão que se pretende, né, que se dê provimento ao nosso apelo no sentido de reformá-la, o nobre julgador, como eu disse, que é que eu tenho profunda admiração, hoje desembargador Aderson, ele entendeu que esse pedido ampliado do Ministério Público, a partir do fato concreto, ele não estaria devidamente, não seria um pedido certo, como ele bem diz na decisão, o doutor Aderson, ele diz que o pedido, de forma torce evidente, que o pedido formulado pelo MP é genérico, já que não especifica os contratos que devem ser analisados. E fala acerca do pedido certo e que deveria ser determinado. Eu não vou dissentir de que todo pedido que há de ser postulado, ele há de ser certo e há de ser determinado. Mas eu acho que nessa situação que se ventila aqui nos autos,
nós partimos de algo que efetivamente aconteceu, que foi justamente uma apreensão de um veículo que estava totalmente irregular, que na visão do Ministério Público, aquela irregularidade, ela precisaria ser sanada para evitar prejuízo a outrem, as pessoas, inclusive, que utilizam esses veículos, porque no caso era uma ambulância. Imagina aquele paciente, um veículo desse, que não se sabe como é que o condutor está dirigindo, como é que ele tem se pautado. E por conta desse posicionamento do nobre julgador, não é? E entendeu de que nessa hipótese o pedido estava ampliado, não seria então um pedido genérico e que induziria a inépcia da inicial. Mas nós temos e sabemos, né, que a própria jurisprudência ela nos socorre nesse sentido, quando diz o seguinte, que nas ações de indenização, extinção do feito por inépcia na inicial e prescrição, emenda da inicial, oportunidade não concedida, cesseamento de defesa configurada, sentença cassada. Nesse ponto é que eu gostaria de alinhar esse meu posicionamento final. É de que, se entendesse que o pedido do MP estaria de forma genérica, com dificuldade que se pudesse, então, fazer a devida tramitação da ação civil pública, que digo, lá no piso, se derivou de uma notícia de fato, o promotor debruçou sobre essa notícia de fato, perquiriu, juntou documentação, juntou laudo de apreensão do veículo lá na Polícia Rodoviária Federal de Campo Maior, que ele estava trafegando de forma totalmente irregular. Quer dizer, se cerca de tudo isso, maneja, transforma isso em inquérito civil público e ali, com os elementos que eu entendo, datíssimas vênias, entendimentos contrários, totalmente fortes, robustos, e ingressou com a ação civil pública. Então, não se retira de longe nenhum, embora se possa dizer que está genérico, mas que há um fato concreto. Então, o que o Ministério Público, e aqui eu faço na condição de oficiante, como Ministério Público que sustenta essa causa, é de que teria sido o caso de proporcionar a que o Ministério Público emendasse a inicial, nos termos que a jurisprudência tem entendido. E aqui eu formo essa minha sustentação nesse sentido. Se a inicial apresenta inépcia, o julgador deverá conceder à parte a oportunidade de emendá-la para a correção do defeito sob pena de cerceamento. Que defeito seria esse? Talvez o Ministério Público aquilatar de uma forma mais acurada, se evidentemente essa ampliação do pedido poderia gerar uma dificuldade para o julgamento de uma causa nesse sentido. Mas, repito, já se derivando, poderíamos até, se for o caso, apartar isso. Eu devo colocar aqui, aí trago aqui uma experiência na condição de conselheira, que fui muito do Ministério Público, que esses inquéritos civis públicos, todos eles, quando preparados, eles se submetem a um crivo interno. E esse crivo interno que é do Conselho, eles naturalmente, eles são, muitas das vezes, desmembrados. Eles vêm para uma análise e as questões são fatiadas, vamos dizer assim. Se toca em determinado ponto e se busca resolver aquelas outras questões oportunamente em outros autos apartados. Então, nesse caso, repito, essa ampliação se deu, mas no sentido de que se pudesse, não é, se perquirir ver a questão junto ao DETRAN desses veículos, esses contratos de doações que são feitos, que corriqueiramente acontecem, mas que a gente precisa ter na ponta, lá no fim, um automóvel, no caso eu estou falando de veículos, em que estão sendo conduzidos, não é? E que eles precisam ser eles precisam estar com os seus tributos pagos, com o seu licenciamento pago, para que isso não implique inferir princípios, que é o próprio princípio da eficiência da gestão pública, não é? Então, assim, o Ministério Público, nessa oportunidade aqui, eu quero reiterar integralmente as razões de apelo, no sentido de entender que deveria ter sido oportunizado ao Ministério Público, ao invés de ter sido fulminado de forma prematura
pela antecipação, sem resolução de mérito, isso sim, de que poderia, em face de uma inépcia levantada, e deveria ter sido, sim, oportunizado a emenda inicial, para que o Ministério Público, debruçado sobre o processo, pudesse, se assim entender, fazer desmembramento. Porque eu devo dizer, e observei que nas contrarrazões de apelo apresentado pelo Estado, que diz que, inclusive, esse caso concreto foi até sanado. Não, ele foi sanado no sentido da regularização do veículo, mas isso não retira o fato de ter sido apreendido totalmente irregular, com um condutor que sequer sabia dizer nada a respeito, conduzindo de qualquer jeito e cheio de multas. Multas implica infração. Uma infração de trânsito é algo muito grave, é muito sério, você está conduzindo vidas. Então, assim, não sei se o meu tempo já está quase esgotando, nobre relator, mas eu só devo dizer a Vossa Excelência que nessa oportunidade, não é, o Ministério Público, como disse, reitera integralmente as suas razões de recurso e pauta nesse sentido, entendendo que, ao invés de ter acontecido como de fato ocorreu na decisão, de uma inépcia logo de plano, não é? De forma, eu entendo, datíssima, venha prematura, de que tivesse isso sim, ter sido oportunizado ao Ministério Público, dentro de uma emenda inicial, ele pautar, então, para uma análise mais detida do processo, e não se fosse o caso, de desestender, desampliar, vamos dizer assim, eu não sei nem se essa palavra estaria bem aplicada, mas, ou seja, não trazendo de forma a não ampliar esse pedido que, ao ver do nobre julgador, pareceu de forma genérica e que não se poderia, naturalmente, ter um desfecho favorável em razão de ser, como disse, de ter sido algo genérico e contrariando pelo olhar do nobre julgador o dispositivo de lei do pedido certo e determinado, e aí eu também vou dissentir disso, porque eu entendo que nós tivemos um pedido certo, sim, a partir do caso parâmetro, do caso concreto, que foi a apreensão do veículo, conforme eu já disse, e aqui mais uma vez reitero. Mas finalizando aqui as minhas ponderações, eu formo tudo o que foi dito aqui de uma forma bastante resumida, em fase de sustentação, mas com todas as peças trazidas para o processo, inclusive tudo o que foi produzido do inquérito que gerou a ação civil pública e os pareceres encartados do Ministério Público, e ainda com as razões de apelo para que essa apelação seja conhecida naturalmente, mas que seja dado provimento ao apelo do Ministério Público, no sentido de que seja oportunizado, como disse, uma emenda inicial para que o Ministério Público possa, sim, fazer análise mais detalhada a respeito daquilo que se alega ter sido ampliação do pedido do Ministério Público. São essas as nossas colocações, nobre relator. Muito obrigada pelo uso da palavra. Nobre relator. Alô? Doutora Raquel, também não estou com eles na tela. Não está, mas o senhor escutou, doutor Lino? Ouvi perfeitamente. O senhor me escutou, Excelência? Sim, perfeitamente. Tá, é porque tem hora que a gente nem sabe, isso acontece, a gente está falando e às vezes não estão... Acontece de repetir tudo. O que pode ter acontecido é que caiu o sinal do tribunal e ficamos só nós dois. Será? Seu microfone está desligado. Pois não. Doutor, interessante, eu percebi que só o senhor estava na minha tela. A senhora fica ocupando a minha tela toda e eu fico no cantinho. Mas não se preocupe, eu ouvi atentamente, se os desembargadores aceitarem, inclusive a minha sustentação vai ser em cima da sua explanação, porque o Estado é uma sentença de extinção, eu vim quase que cumprir tabela aqui. Mas a senhora explanou muito bem, parabenizo. Vamos aguardar, eu acho que caiu o sinal do tribunal.
Mas se for necessário, doutor Lincoln, vamos de novo. A gente explana para ver se eu consigo convencer o nobre relator. Vamos aguardar. Não vou sair do cenário. Será que o senhor acha que nós deveríamos sair? Eu vou ligar para a Elisa aqui. Liz, só um minutinho. Quem estava presente, o desembargador? A doutora Maria Luísa está voltando para o cenário. Ela estava no Ministério Doutora Maria Público. Luísa. Ministério. Minha querida, você nos escutou, porque nós ficamos só eu e o doutor Lincoln. A senhora escutou minha sustentação? Escutei até onde caiu a internet, mas eu escutei. Olha só, doutora, né? Porque eu terminei, fiz tudo, e aí só estava eu e o doutor Lincoln no cenário. Caiu de vez. Tem disso. E aí a gente entrou, eu tentei entrar pelo celular, mas aí nos comunicamos lá com o tribunal e disseram que era geral, foi geral. Tá, doutora Raquel, essa Câmara, o desembargador Ricardo está substituindo, né? Substituindo. Presidente, desembargador Presidente, desembargador Haroldo, componente, desembargador Eufrásio e desembargador Adesso. Desembargador Adesso, para esse processo específico, por isso que ele prolatou a sentença. Doutora Maria Luísa compõe conosco, não é? Como desembargadora convocada, porque o doutor se encontra de férias, para compor o quórum, desembargador Eufrásio se encontra de férias, e o doutor Ricardo soma conosco em razão do impedimento do desembargador Adesso. Então, juiz da causa, né? Perfeito. Eu peço licença só para responder essa ligação. Alô? Oi. Doutora, como pensa o presidente entra, né, doutora Maria Luísa? Oh, meu Deus, fiquei falando só para a parede aqui. Já. Estou fazendo sustentação agora. É lá mesmo no tribunal, né? Porque os 2 desembargadores não. Estão lá, Eu vou mandar aqui uma coisa para a Elisa. A Elisa, ali naquele início, já ficou travada, né, doutora Maria Luísa? Você viu, né, doutora? Ela me enviou aqui uma mensagem, doutora. Oi, estou mandando um oi sim para ela. Por não? Não consigo ver. Tá, a sessão vai ser cancelada e adiada para a próxima quinta, viu? Qualquer coisa eu lhe aviso. Ok. Doutores, né? Doutor Link e doutora Raquel. A Elisa está avisando que o desembargador suspendeu por 15 minutos para ver se estabiliza o sinal de internet. Se não estabilizar, ele vai adiar para quinta-feira. Então, vamos aguardar um pouco mais, né? Talvez ele nem tenha escutado a minha sustentação. Eu repito tudo, não tem problema, a gente faz de novo. Uma pena, eu escutei Raquel, bem, a senhora já está. Eu escutei bem, a senhora já estava chegando nos finalmente, quando faltou. Então pronto. Se já está no finalmente, já ajuda. Deu para escutar. Mas a desembargadora Maria Luísa não está no tribunal, né? Então talvez o seu sinal tenha caído depois do tribunal. Eu estou no Ministério Público. Aqui, graças a Deus, hoje está bem. Estou no fórum. Eu estou aqui no Fórum Civil e Criminal. Estou no meu gabinete. E o meu aqui no Tribunal de Justiça antigo. No antigo, né, doutora? Eu estou no gabinete, mas aqui no nosso andar das procuradorias, de vez em quando cai. Eu acho assim, bem. Tem dia que dá certo, mas tem dia que dá problema. Vamos aguardar, então. Eu vou desligar aqui minha câmera um pouquinho, para eu cuidar aqui de outros afazeres de processo. Também. Né, doutora? E a gente fica no aguardo e Elisa nos posiciona. Viu, doutor Lincoln? Estamos aí no aguardo. A gente fica aqui no cenário só apagadinho, mas sem sair, porque senão piora. E no aguardo, né? Eu vou peço licença ao senhor. Até já, doutora. Tá, vou apenas desligar minha câmera também.
doutora Raquel ainda está aí. Mas acho que ele já adiou, porque... Adiou, doutora? Porque a Elisa não me respondeu. Ela falou aqui, doutora Raquel, que Sim, 10h55 não voltasse, estaria suspensa. Já são 10 e... Aliás, era 9h55, né? Tá. Deixa eu ouvir novamente aqui, vamos ouvir novamente. Porque para evitar doutora. Que eu... Elisa. Doutora Raquel e desembargadora Maria Luísa, eu enviei mensagem agora para a Elisa. Sim. Nem a mensagem está chegando, eu acho que permanece sem... Vamos ouvir essa. Bom dia. Hoje eu ponto inteiro no PJ, um pouquinho de minuto de sessão, viu? Então, quando for 9h55, se não voltar, a sessão vai ser cancelada e adiada para a próxima quinta, viu? Qualquer coisa eu lhe aviso. Então, seria 9h55, já são 10h10. Com certeza não restabeleceu, até porque ela nem consegue, né, responder. Porque eu também encaminhei, doutor Lin, porque eu tenho um zapzinho com ela, ela sempre me deixa a par das questões da Câmara, e ela nem sequer respondeu. Então, só no oi também aqui. Também dei para ela, não foi nem lido por ela. Eu vou tentar ligar. Deixa eu tentar ligar aqui, pode ser que eu consiga falar com ela. Tá. Porque aí, sendo assim, nós vamos, né, depois... a mensagem está clara. Se 9h55 não... Não der, pronto. Já se passaram todos esses tempos. E aí, na quinta-feira, estaremos de novo e aí... Então, né? Então, nós concordamos que podemos sair, então, do sinal? Concordamos, porque ela falou 9h55, doutor Lincoln. Já são 10h10. Se o senhor quiser esperar até 10h15, mas ela falou 9h55. Não, eu só esperarei se as senhoras se esperarem, para não causar prejuízo para o Estado, né? Eu de toda sorte estou no gabinete, se ela me mandar alguma informação depois, a posterior, eu poderia entrar, mas eu acho que aqui nós já poderemos encerrar, porque estamos só os três, não tem mais ninguém além de nós. Eu também foi um susto quando eu vi o doutor Lívia, meu Deus, cadê Doutora Raquel, não quis, assim, do meio para o fim, eu desconfiei, mas não quis interromper, que a senhora vinha na linha de raciocínio. Mas eu desconfiei porque ficamos só nós dois na tela, né? Então... Imagino. Mas a senhora Maria Luísa, como componente da turma, se evita alguma a gente pode sair, ela evita assim, algum prejuízo, tanto para o Ministério Público quanto para o Estado. Concorda, desembargador? Sim. Doutor Lincoln, a Elisa também tem seu contato. O senhor quer deixar seu contato para a gente, porque se ela retornar... Mas eu estou em contato com a Elisa, eu estou em contato com ela no WhatsApp, mas eu deixo o meu contato, é 99922-7676. 7676. Muito fácil. Porque agora, de acordo com a mensagem que ela me enviou, está bem claro, eu vou repetir. Maria Luísa, bom dia. Houve uma queda na internet aqui no prédio inteiro, no TJ, e o desembargador está suspendendo por 15 minutos a sessão, viu? Então, quando for 9h55, se não voltar, a sessão vai ser cancelada e adiada para a próxima quinta, viu? Qualquer coisa eu lhe aviso. Perfeito. São 10h15 praticamente, estão 20 minutos depois, né? Tranquilo. Não, nós, na quinta-feira, renovaremos a nossa sustentação, sem problema nenhum. Quiser, né, doutor? Bom fim de semana. Doutora Raquel, porque... a sua sustentação foi extensa, foi minudente. Obviamente, a minha seria em sentido contrário, mas provavelmente será um outro procurador, porque nós temos uma distribuição lá, será um outro procurador acompanhado. Então, eu terá o prazer de ouvir. Tá bom, então. Prazer, doutor Lincoln, doutora Raquel. Sempre bom. Da mesma forma, doutor. Um bom dia e um bom fim de semana, né? Igualmente, um bom dia para a senhora, doutor Lincoln, também para o senhor. Um grande abraço. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.